Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o recurso que eu vou falar sobre Samuel, o chamado de Samuel. E a nossa referência bíblica está no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, o chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse-lhe Eli, meu filho, não o chamei, volte-se e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse-lhe, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Em algumas versões fala que o teu servo ouve. Então, essa é a referência bíblica deste recurso. Depois nós vamos dar uma olhadinha nele, também vou fazer outro vídeo falando sobre ele. Então, essa é a nossa referência bíblica. Esboço, geralmente o esboço dos meus recursos são os vídeos. Então não vai ter aquele esboço escrito ali passo a passo para você, mas a referência bíblica do chamado de Samuel é 1 Samuel capítulo 3. Então, tia Michele, eu quero um esboço. Na verdade, aqui nesse vídeo você vai ouvir algumas formas de falar sobre esse recurso, algumas formas de falar de determinada ali, qualidade. Porém, o seu esboço você tem que montar. Então você vai ver que a primeira referência aqui é Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 3, que é o chamado de Samuel. Então, haverá ali, ele é escolhido, ele desperta. O que tem nesse chamado dele? Amor, humildade, compromisso, dedicação e alegria. Então, você pode pesquisar aí um versículo para cada qualidade dessa. Então, ali no escolhido, você já pode usar aqui 1 Samuel capítulo 3. Ele foi escolhido. Na verdade, ele foi escolhido ali quando sua mãe faz um voto, ele já é escolhido. Mas o Senhor escolhe falar com Samuel. E você veja que naqueles primeiros versículos que nós lemos, fala que as visões e a palavra de Deus era muito rara. Então, ele é escolhido. Então, ele está ali deitado e ele desperta. Então, nós também temos que nos despertar para o chamado de Deus na nossa vida. Então, sempre que nós vamos falando, geralmente eu não vou falar muito como você vai falar com as crianças. Com as crianças nós vamos falar de uma forma, às vezes, mais lúdica, às vezes contando a história, mas aqui eu quero falar com você, professor e professora do Ministério Infantil. Então, nós também temos que despertar para o chamado que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes a gente desperta e na caminhada ali a gente acaba ali, ficando cansado. Ontem eu ouvi uma mensagem, que na nossa caminhada, muitas vezes, pode ser que alguém jogue algumas flores, mas na verdade,
ela é feita de pedras, de espinhos, de tropeço e de sentimentos horrorosos, às vezes, que invadem ali essa caminhada. Mas, né, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para levar o evangelho de Cristo para toda e qualquer criatura, mas nós fomos escolhidos para levar o evangelho de Cristo para os pequeninos. Nós fomos escolhidos, então nós temos que despertar. E o que nós temos que ter nesse chamado, nessa caminhada? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Eu vou tentar, né, digitalizar o molde. Só que eu fiz esse molde. Eu não sou muito boa com moldes, né? E principalmente em simetria. Então, se você já tem, né? Tem pessoas que já de olho já sabe que um lado tá maior que o outro. Eu não tenho essa habilidade. Então, eu fiz de acordo com o que eu consegui fazer. Então, eu vou ver se eu consigo colocar. Se eu conseguir, eu vou pôr aqui no link da descrição um molde dessas flores aqui que eu fiz assim, porque eu queria fazer esse chamado florir, né? Esse chamado que vai florescer. Então eu pensei nisso, né? Aí você imprime aí e recorta e aí deixa mais assimétrico, ok? Então, porque eu não sou muito boa nessa questão, mas eu fiz as flores, né? Então, nós vamos, né, florescer nesse chamado que o Senhor nos chamou. Então nós somos escolhidos, nós vamos despertar para esse chamado, mas nós temos que florescer. E o que tem que ter aí nessa terra de nutriente para que o nosso chamado, né, possa florescer? Então vocês vejam aqui, então como eu disse, eu fiz a flor, ela ainda está faltando acabamento. Para quem não sabe, eu moro numa cidade bem pequenininha, então não tem muitos recursos em questão de EVA. Ainda a gente encontrei nessas cores aqui, mas para fazer o acabamento dessas flores, eu vou gastar 14, em média, 14 EVAs grandes pretos. Então, não consegui achar essa quantidade, então preferi não começar nem fazer o acabamento. Mas vou fazer o acabamento dessas flores depois, né? Que o acabamento fica mais firme, né? As pétalas, tá vendo? E também fica mais bonitinho, certo? Ó, o jeito que está atrás, tá vendo? Então, fazer o acabamento. Mas por que eu estou falando isso? Eram as cores que eu tinha. Se você quiser fazer as flores, você pode fazer todas iguais, das mesmas cores, todas as flores. Eu fiz diferente justamente porque era o que eu tinha, praticamente que eu tinha em casa. Então, ó, então essa aqui é branca, daí eu fiz o sombreamento dela em azul, aí tem outras brancas ali. Eu fiz com o que eu tinha. E aí eu queria fazer o acabamento, mas por enquanto não vai dar para fazer, mas vou fazer. Então, tem essa opção da rosa, né, da flor, porque eu ainda vou fazer ali, também de olho, não tenho nenhum molde, uma semente entrando na terra e daí saindo suas raízes e depois subindo ali, né, a planta. Mas aí na terra precisa de nutrientes para poder desenvolver, né, aquela flor e da flor sair os frutos. E se não for uma árvore, né, para dar frutos, mas a flor, né, que dá ali naquela planta, já é algo muito bom, porque se ela floriu, é porque ela está com os bons nutrientes. Então, é mais ou menos essa ideia que eu vou passar, que eu ainda vou ministrar essa palavra, né? Eu fui convidada para ministrar sobre o chamado de Samuel, então eu quis fazer desta forma. Então, aí sempre vai uma letrinha aqui, tá vendo? Vai uma letrinha, e no recurso você vai ver que tem algumas letras. Então aqui, eu fiz a flor, certo? Eu gastei uma folha praticamente para fazer desse tamanho, então você gasta aí um tanto bom. Mas a minha primeira ideia foi colocar em um coração. Então pode ver que no recurso tem o recurso, que é esse daqui, né? Que são as... E aí tem as... Deixa eu pegar aqui. Tem, e geralmente eu coloquei aqui, mas não é um acróstico, tá? Então, eu coloquei aqui para exemplificar, mas eu tirei e vou falando. Se você tem dúvida, você coloca aqui atrás, né? Então, a minha primeira ideia foi fazer um coração. Então, você pode fazer também um coração, né? Você pode fazer aí um coração, coloca
essa parte aqui na frente e atrás a letra, que já vai pronta para você imprimir. Então, depois que você falar todas ali a história de Samuel e as qualidades, né, que é o que a gente tem que ter no nosso chamado, depois é só virar o coração e vai estar escrita a palavra chamado, tá bom? Essa foi a minha primeira opção. Eu vi, né, numa capacitação, mas não fiz todas ali aquelas e não fiz um acróstico. Fiz aqui de acordo com o que eu queria usar na ideia, né, de falar sobre o chamado de Samuel. Então, no coração, você também vai gastar menos, porque você vai gastar só a folha, né? Então, você não vai precisar fazer um acabamento, porque atrás você vira e vai estar escrita a palavra chamado, tá certo? Mas aí eu fiz as flores, né? Então, vai ter o acabamento delas. E aí, no final, vai estar escrita a palavra chamado, tá? Então, ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido e ele estava dormindo quando ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. E ele poderia, né, quando a gente está com sono e até o alarme toca, a gente começa até a sonhar com o alarme, mas não acorda. Mas não, Samuel despertou para o seu chamado. E quando ele explica para ele o que realmente estava acontecendo, ele obedece. Então ele obedece, tem obediência na vida de Samuel. E aí eu aconselho você a ler toda a história ali de Samuel. Você vai ver que ele anda, né, fiel ao Senhor e aos seus princípios e na ética até o último dia da vida dele. Então ele obedece, Samuel é escolhido. Então nessa questão aqui, só dessa você já pode contar que a mãe dele pede um filho, você pode começar lá com Ana, a mãe dele pede um filho, faz um voto, e esse menino cresce na casa do Senhor. Então ele aceita, né? Ele é um escolhido, ele desperta para o seu chamado. E quando ele desperta para o seu chamado, ele continua ali com o seu compromisso, com a sua dedicação. Então aí nós vamos ver que o primeiro, né, ingrediente nessa terra para que a gente possa florir no nosso chamado é o amor. Né? Então, o amor de Deus na nossa vida e o nosso amor por Ele. Porque quando nós amamos a Deus, nós obedecemos Ele, nós fazemos a sua vontade, mesmo que talvez não seja a nossa. Nós vemos ali na história de Samuel, quando Deus já rejeita Saul pelo que ele fez, e Samuel ainda está ali. E aí o Senhor fala, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Então, quando isso acontece, né? Então, daí Samuel tem que deixar ali o seu eu, a sua vontade, os seus sentimentos de lado para poder obedecer à vontade de Deus. Entre outras, né, passagens na história de Samuel. Outro ingrediente que nós temos que ter, né, é a humildade. Então veja que, na verdade, também Samuel, quando é chamado, ele vai até Eli. Nós sabemos que os filhos de Eli estavam perdidos. E a primeira palavra de Deus para Samuel é o que iria acontecer com a família de Eli. Então ali ele poderia ter, né, olha, agora já está todo, né, isso fala o nosso coração também. Né? Tudo fala o nosso coração. Olha, tá errado, Deus vai extinguir, tá todo mundo fazendo o que quer fazer, tá desse jeito, e ele poderia ter se engrandecido, na verdade. Ele poderia ter se engrandecido, porque a família de Eli já não estava mais no auge, vamos dizer assim. Então, na verdade, Deus fala com ele, mas não fala com o sacerdote Eli. Então, ali ele poderia, né, pensar, mas não, ele continua humilde. Ele continua com a sua humildade. Então, esses são ingredientes que tem que ter na terra, né? Para poder. Então, se você for usar aí a questão do vaso, né, de flor, você pode falar que tem que ter esses nutrientes e aí continua florindo. Então, nós temos que ter aqui também compromisso. Né? Então, compromisso, veja, né? Não é só nessas linhas que a gente leu, o compromisso de Samuel na casa do Senhor. Ele servia ao Senhor debaixo ali, né, das ordens, vamos colocar assim, ou debaixo das orientações de Eli, mas ele estava no templo. Ele sempre estava no templo, ele estava servindo ali, ele tinha compromisso, porque ali nós sabemos que tinha, né, algo, né, as rotinas a serem cumpridas, e ele tinha
compromisso. Então, aqui, né, nós vamos olhando essas imagens aqui, crianças aqui na igreja, hoje o nosso compromisso é ir cultuar a Deus. Então, né, nós estamos colocando aqui esse compromisso na casa do Senhor, mas o compromisso de servir a Deus com alegria, o compromisso de obedecer às leis do Senhor, o compromisso de obedecer a sua palavra, mesmo quando nós não estamos na igreja. Então veja que aqui você pode falar com as crianças, não só aqui na igreja, você tem o compromisso de obedecer o papai e a mamãe, o responsável. Então, quando você vai olhando aqui esse vídeo, você já vai pensando no que você pode falar com cada imagem dessa. E aí nós temos a dedicação, né? Então a dedicação na palavra do Senhor. Nós vemos Samuel, uma pessoa muito dedicada, do início ao fim, né? Nós vemos no fim que os filhos dele não seguiram aquele caminho, mas ele tinha dedicação. E aí nós vemos aqui dedicação com a palavra de Deus. Quando nós nos dedicamos a entender o que aquela palavra ali quer falar conosco, o Senhor vai falar conosco através da palavra. A dedicação. Então, a dedicação de participar da EBD, a dedicação de participar da escola bíblica, do estudo bíblico, que dedicação, né, você tem tido com o Senhor? Você tem se dedicado à palavra de Deus? E aí, a alegria. Eu coloquei por último, mas não menos importante, na verdade coloquei já porque nós podemos ter humildade, compromisso, dedicação, então, mas e a alegria? A alegria do Senhor é a nossa força, mas nós temos que ter alegria em servir a Deus, nós temos que ter alegria. Imagina este menino, ele ficou longe da sua mãe desde muito cedo, mas ele serviu o Senhor com alegria. Então nós temos que despertar para o nosso chamado, nós temos que ter humildade, compromisso, amor, dedicação, mas nós também temos que ter a alegria. Então veja que cada uma tem uma letra e lá depois, quando você estiver ali com todos, vai estar a palavra chamado. O chamado de Samuel, o meu chamado, o seu chamado. O Senhor nos chamou para falar para as crianças com excelência. Então, seja esse recurso, seja um outro recurso que você vai usar, né? Então, você tem que ter ali dedicação, compromisso, humildade, amor e alegria, depois de ter despertado para o chamado que Deus tem na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e se precisar de mim, meu WhatsApp sempre está aqui na descrição do vídeo.